Botar para gravar. Cadê o negócio? Aqui. Share screen. Ui. A Lady Licínia. História. Que foi, amor? Meu Deus do céu. Que foi? Deitar para dormir, vá. Aproveita que você pode. Queria eu estar dormindo. Deixa eu ver. O Mediterrâneo como espaço. Que página é essa? 223. A gente já terminou esse assunto, não foi? Hein, meninos? Eu acho que sim, Pro. Deixa eu ver. Começando a... Ai, meu pai do céu, a gata tá me mordendo. Vai arrancar meus pés. Bom, dia 2 foi as provas, dia 9 era para termos aula, foi o que a gente não teve porque eu estava doente. Então, pronto. Vamos para o capítulo 12, página 232. Opa, Samuel chegou. Vamos falar sobre Cleópatra. Pronto, esse assunto é pequenininho, vai ser rápido. Capítulo 12. Bom dia, Pro. Bom dia, Sam. Como é que está tudo? Tudo bem, a senhora? Ai, eu estou aqui ficando velha, cansada, cada vez mais gorda. Dentro de casa o tempo todo. Ó, quem for precisar de recuperação, adianta esses livros aí, viu? Que eu vou dar um ponto dos livros todo respondido, bonitinho, fofinho, viu? Vou marcar lá para pegar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. É que tem horas que ele trava aqui, porque parece que eu estou falando sozinha. Aí eu vou marcar um dia, acho que na semana de prova mesmo. Aí eu vou marcar para pegar lá na escola. Pronto. Então vamos lá. A gata está sentada nos meus pés, mordendo. Acho que hoje ela amanheceu com a casaca virada. Bom, meus amores, hoje nós vamos falar sobre a crise da República Romana, né? Vamos falar sobre o fruto, né, desses vários processos políticos e sociais que foram decisivos, né? O surgimento do Império Romano, o processo de expansão, né? Tudo isso trouxe a crise da República Romana. E após 3 guerras púnicas, a Roma havia conquistado praticamente todo o mar Mediterrâneo, fazendo com que novas rotas comerciais possibilitassem um fortalecimento comercial, né? Sem falar que Roma passou a dominar muitos povos, transformando-os em províncias romanas. Bom, o grande ápice, né, o grande auge
da República Romana se deu durante o processo expansionista, né? Por conta da extensão bem maior do território, né, para administrar. E isso fez com que a política ficasse complexa, além do fato de os conflitos sociais entre os patrícios e os plebeus, que a gente já tinha visto, né, terem aumentado. Esse declínio romano ele começa a se concretizar e, por conta das disputas entre os líderes políticos e o próprio Senado, fizeram com que essa política republicana cada vez mais enfraquecesse, né? E aí os cônsules, os senadores, os magistrados, né, de pouquinho em pouquinho, eles foram perdendo o seu espaço político, né? A população cada vez mais exigindo participação, né, na política, né? Bom, nesse processo todo aí, né, surge uma estrutura política chamada triunvirato. O nome já está dizendo, né? Trium, de três. É uma palavra em latim, né? E o triunvirato, ele foi formado por Pompeu, Graço e Júlio César, né? Fortaleceu-se investindo sobre Roma para se tornar um ditador, título concedido pelo próprio Senado, que ficou sem alternativas devido à aliança de César com o exército, né? Esse é o triunvirato de Júlio César. Essa imagem aqui é bem bonitinha. Eu acho assim, eles colocam as imagens, não colocam o que são essas imagens, e às vezes quem não conhece fica perdidinho. Que são as guerras, os assassinatos, a gente pode observar vários corpos. Aqui eu estou em aula. Olha só o que está fazendo comigo. Faça o dever, viu? Vou fazer. As guerras púnicas. Após a morte de Júlio César, foi formado o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio Augustus. Otávio derrotou Lépido e Marco Antônio na Batalha de Accio, em 31 a.C. Oi? Não. E anos mais tarde foi nomeado o primeiro imperador da história de Roma, né? Imperador Otávio Augusto, chamado de Otávios Augustus. Bom, vocês já ouviram falar em Cleópatra? Já. Pronto. Ela foi esposa de Júlio César, né? E depois de Marco Antônio. E aí ela se torna a primeira imperadora feminina. Não é imperadora não, viu, gente? É imperatriz. Eu falei imperadora só para ser entendido. A expansão romana, né? Bom, dois pontos eles foram fundamentais para essa política de expansão. Primeiro, garantir as defesas territoriais e, segundo, buscar novos territórios devido à crise populacional em Roma, né? Durante o período da monarquia da República Romana, houve uma estabilidade econômica, né? O que se produzia começou a dar um retorno para o comércio, né? Lembrando que a base da economia romana era a atividade agrícola. Bom dia, meu bem. Página 233. E à medida que o comércio crescia, era necessária mais terras para se plantarem os bens de consumo. Esse expansionismo durou 5 séculos. Imagine, 500 anos. Né? E aí vem a conquista da Etrúria, né? Quando os etruscos foram derrotados. Né? Depois vieram as conquistas das cidades da Magna Grécia, né?
que ficava na Península Itálica, e foram subjugados, né? Praticamente toda a península estava sob o domínio dos romanos, né? Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouquinho aqui. Mas pronto. Ó, essas partes em amarelinhas, né? São conquistas até a morte de Júlio César. Né? E essa outra parte aqui, rosa mais escurinha do que a outra rosa, foram conquistas até o final do século III, né? Quando termina o Império Romano. Então, nós temos aí a Tripolitânia, a Cirenaica, a Judéia, a Síria, né? Capadócia, Chipre, Macedônia, a Hispânica, que é aqui onde fica Portugal e Espanha. Não, o nome já está dizendo aqui Espanha. Tá? Pronto. Guerras púnicas. Pronto. Bom, as guerras púnicas, elas foram 3, né? Ela ocorre no processo da expansão romana, com contato com os povos da Magna Grécia, principalmente com os cartaginenses, né? E foi bastante decisiva para que o poder de Roma se consolidasse. E aí vem a Primeira Guerra Púnica, né? No qual esses confrontos ocorrem no mar, né? Já que os cartaginenses eles eram descendentes dos fenícios. Lembra que a gente viu os fenícios, que eram excelentes fabricantes de barcos? Né? E aí, para se defender, os romanos aprenderam a construir as embarcações marítimas, criando modelos iguais aos cartaginenses, né? Com a ajuda dos gregos. Né? E assim, os romanos vencem a Primeira Guerra Púnica. Depois, durante a Segunda Guerra Púnica, né, que ocorre depois de controlar a Sicília, no qual Roma não consegue controlar a Córcega, né, e Sardenha, então o que é que ele faz? Ele estabelece seu domínio em toda a Magna Grécia, né, causando um conflito com a reação de Cartago, né, Cartago, a derrota dos romanos no primeiro conflito. Bom, e aí foram várias vitórias conquistadas por Cartago, né? Mas em nenhum momento Cartago ameaçou Roma, né? E assim eles puderam se organizar, né? Os romanos, né? E aí enfrentaram, né? Os cartaginenses a recuar. E aí eles ganham novamente a batalha. Já na Terceira Guerra Púnica, né, que foi o mais violento, né, e o mais rápido, durou somente 3 anos, o Cipião Emiliano, né, que era o líder, derrota de forma definitiva os cartaginenses. E aí destrói a cidade, escraviza seu povo, incendia a região, coloca sal nas terras, né? Porque assim a terra se torna improdutiva, né? E aí a galera que não foi escravizada, a única opção era fugir. E assim eles se espalham por toda a Europa. Né? Estão conseguindo entender? Alguma pergunta? Não. Não. Bom, as guerras púnicas e o processo inicial de expansão territorial romana trouxe várias consequências determinantes para o panorama político, econômico e social da Europa. E esses, né, principais fatores foram que os romanos mataram seus rivais, né? E assim estabeleceram a hegemonia sobre o comércio no Mediterrâneo, consolidando sua política expansionista. Com o fortalecimento do comércio, surge uma nova classe social,
né, os cavaleiros, que foi enfraquecendo cada vez mais os patrícios. Aí vem o terceiro fator. Olha o áudio. Quem está com o áudio ligado? A conquista de novas terras que desencadeou o aumento do número de escravos, pois os romanos escravizavam os guerreiros perdedores, né? E aí, o que aconteceu? Esses escravos começaram a ser uma atividade econômica, né? E aí, causou um grande desemprego e insatisfação da população mais pobre, aquela que precisava trabalhar. E, por último, os pequenos e médios proprietários, né, que não conseguiam satisfazer com suas produções agrícolas a necessidade do comércio, e aí criaram dívidas enormes que não conseguiam pagar, e eram obrigados a vender suas terras para os grandes produtores, né, para os grandes ricos, né, os grandes proprietários. Né? Bom, os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária. Os conflitos sociais eram diferentes em relação ao período monárquico e ao início da República Romana, né? Por conta que nesse período aí, as disputas se davam entre plebeus, que queriam mais direitos políticos, e os patrícios, que queriam manter seus privilégios. Né? Como nós já estudamos bastante, já falamos muito, né? Muitos desses conflitos ocorrem por conta dessas duas classes sociais. Uns que queriam, né, queriam direitos e outros que não queriam perder, né, esses direitos. E aí, com a chegada dos cavaleiros, né, houve um enfraquecimento dos patrícios, o que gerou uma disputa pelo controle político, né? Uma disputa pelas terras cultiváveis, né? Que lembrem-se que a maioria, nesse período a gente está falando que o setor econômico era todo em volta das terras, né? Os primeiros movimentos liderados por plebeus foram políticos, né? Os irmãos Gracos foram eleitos tribunos da plebe em períodos diferentes, elaboraram leis que atendiam às exigências, mas não sai, viu? Dos plebeus, desagradando os grandes proprietários de terra, né? Um desses irmãos foi Tibério Graco e o outro Caio Graco, né? Tibério Graco, ele foi o primeiro, né, chefe. Ele criou uma lei agrária bastante polêmica, chamada de reforma agrária, que a gente utiliza aqui no Brasil, viu? Essa lei determinava que as terras tivessem um limite de extensão de 309 acres e que as terras públicas fossem distribuídas entre os pobres, né? Entre os plebeus. Né? Agora, pare e analise. Vocês acham que os ricos iam querer dar terra para o pobre? Óbvio que não, né? E aí, o que foi que os patrícios fizeram? Mandaram matar Tibério Graco e seus partidários, né? Com a morte de Tibério, Caio Graco foi eleito tribuno da plebe, né? E deu continuidade à reforma agrária. A gente já viu que o negócio não vai ser bom. Caio buscou apoio dos cavaleiros para garantir a aprovação da lei frumentária, né? Essa lei frumentária era porque ela baixava o preço do trigo para aumentar a produção, entendeu? Quando eu baixo o valor de algo, eu vou vender ele mais, não é isso? Se eu vou vender mais, eu preciso produzir mais para vender, né? A medida foi atacada pelos grandes proprietários de terra e adivinhe, Caio foi assassinado e seus partidários condenados, né? E aí vem Marco Lívio Druso, que também foi assassinado.
Ai, meu Deus, só havia assassinato nesse período. Ai. Enquanto a luta pela reforma agrária movimentava quase toda a sociedade romana, outro conflito social desencadeou uma nova crise, né? Por quê? Porque os escravos se revoltaram, né? É o que a gente chama de revolta de Espartaco. Né? Mais de 90 mil escravos, né? Sob a liderança de Trácia, que era outro escravo, lutaram pela liberdade pessoal. Né? Só que, infelizmente, né, gente? Eles foram derrotados e castigados. Olha aí essa imagem. Essa imagem é da revolta de Espartaco, quando eles se rebelaram, né? O que aconteceu? Eles foram assassinados, né? Crucificados, né? Colocados nessa cruz, por toda a cidade de Roma. Olha aqui, se vocês observarem, ó, tá aqui um monte de crucifixos, né? É como se eles fizessem a linha divisória, o que a gente hoje chamaria de fronteira, para mostrar aos outros que não se rebelassem, porque esse era o destino de todos aqueles que se rebelassem. Né? É por isso que o povo hoje aguenta tudo quieto, calado, né? Ninguém toma iniciativa, ninguém luta por melhorias, porque todo mundo tem medo. Vai dar nisso aí, né? Crise e decadência da República Romana. Cauã, você está aí? Tô sim, Pro. Pronto. Leia para mim aí, por favor, os principais fatores que levaram ao enfraquecimento do sistema republicano de Roma. Página 238. As crises sociais entre patrícios e plebeus, Essa é a primeira, não é isso? o fortalecimento do comércio marítimo, o surgimento de uma nova classe social, os homens novos, Também chamado por... cavaleiros. Cauã, gostei, você está prestando atenção. A disputa por terras na luta pela reforma agrícola, o processo de expansão territorial em Roma, as revoltas dos escravos, principalmente liderado por Espartaco. Pelos Espartacos, muito bem. Então, nós vimos aí, né, que o colega acabou de ler, né, os principais fatores que levaram ao enfraquecimento de Roma. E aí, o que acontece? Todos esses aspectos foram determinantes para que Roma atravessasse uma grave crise social e política, o que causou o enfraquecimento de suas defesas territoriais. E aí vem Mário e Sila, né, que eram comandantes militares e queriam começaram a controlar a política romana. Só que aí foram depostos. Né? E aí vem o triunvirato de novo. Você lembra que a gente já viu antes? Né? O triunvirato que foi marcado por Pompeu, Crasso e Júlio César. Né? Bom, o primeiro triunvirato, que é marcado, como eu acabei de falar, por Pompeu, Graço e Júlio César, olha aí, né? Ele deu destaque ao militarismo, porque eles eram comandantes militares, né? Cada um deles ficou com um exército,
Isso numa clara tentativa de que apenas um pudesse estabelecer seu domínio sobre toda Roma, fazendo surgir a figura de um ditador, né? Júlio César comandou o exército de Gália, Pompeu o exército da Espanha e Crasso o exército do Oriente, né? Júlio César deu um grande salto porque ele conquistou várias regiões da Europa, principalmente a Gália, né, o que lhe deu mais poder ainda sobre o Senado. Né? Bom, e aí, o que é que acontece? Graço morre nas guerras contra os partos, né? E aí sobram somente dois triunviratos, que eram Pompeu e Júlio César. Só que o Senado começa a apoiar Pompeu. Por quê? Porque Júlio César queria se tornar um ditador. Né? Aí se torna um ditador. Ele queria ser um governo absoluto. O que vocês vão ver sobre esse governo absoluto no ano que vem. Né? Os absolutistas, tudo era eles que resolviam, tanto a administração da cidade, como a comandar o exército e como comandar a igreja. Né? Bom, Júlio César se aproveita dos problemas de saúde de Pompeu e da morte de Crasso e toma o poder de Roma, se tornando o primeiro ditador. Era o final do primeiro triunvirato. Né? O que é que o Senado faz? Dá o título de ditador vitalício, ou seja, enquanto vivesse, Júlio César seria um ditador. Né? E embora várias vezes ele utilizasse a violência, que é muito comum entre os ditadores, ele acabou se tornando muito popular entre as pessoas, entre os romanos. Né? Buscando apoio do povo e dos militares, Júlio César estabelece algumas medidas. Duda, você está aí? Oi, Pró? Oi, você está com o livro? Sim. Pronto. Leia para mim aí essas 3 medidas que foram estabelecidas por Júlio César para buscar o apoio do povo e dos militares. Página 240. Tá, peraí. É para falar o quê, Pró? Tá vendo esses quadradinhos aí? Sim. Pronto. Leia ele para mim. Distribuiu terra para o seu exército, principalmente as que eram conquistadas no processo expansionista de Roma. Muito bem. Segundo, Financiou a construção de obras públicas, o que dava emprego à plebe. terceiro, Colonizou novas regiões, escravizando os povos que trabalhavam nos campos, liberando os plebeus das novas atividades e maior participação política. muito bem. Então, como o Duda leu aí, não é isso? Essas foram as medidas estabelecidas por Júlio César para... Oxente, o que é isso aqui? Para buscar, né, o apoio das pessoas e dos militares. Bom, gente, só que o Senado não aceitava, né, essas medidas. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles assassinaram Júlio César. Vocês já ouviram uma expressão que diz assim: até tu, Brutus,
Já ouviram isso em algum desenho, alguma coisa? Não. Não? Pois bem, Brutus era o filho de Júlio César, né? Que junto com Cássio, né? Infelizmente, cometeram o patricídio, né? Patricídio é quando o filho mata o pai. E aí o que aconteceu? Brutus e Cássio mataram Júlio César, né? Aí quando Brutus dá a última facada, né? Na realidade, todo o Senado deu uma facada em Júlio César. O último a dar foi o filho Brutus. E aí, quando Brutus enfia a faca na barriga dele, ele segura a mão de Brutus, olha para ele e fala: até tu, Brutus. Entendeu? Até tu, meu filho, fazendo isso. Né? Bom, infelizmente, né? Segundo o triunvirato, ele vai ocorrer, né? Por conta o Senado estava fortalecido, a morte de Júlio César, e para acalmar a população que adorava esse ditador, né, o Júlio César, né, e a qualquer momento poderia gerar um grave conflito social com Roma, o Senado resolve organizar o segundo triunvirato, né, através de Marco Antônio, né, e Otávio e Lépido, né? Que é Marco Antônio, Lépido e Otávio, que Otávio era filho de Júlio César, o outro filho. Todos tinham relações próximas com Júlio César. Isso para tentar enrolar o povo, né? Não, vou botar aqui a família de Júlio César para ser ditador, que é para não vocês não se revoltarem, que é porque o Senado não fez nada de errado, entendeu? E aí, mais uma vez, a disputa pelo controle político em Roma desfez o triunvirato. Otávio derrotou Marco Antônio, que havia se aliado à rainha do Egito, Cleópatra, né? Conquistou o Egito e venceu também Lépido. E aí, no final de 32 a.C., não só o segundo triunvirato chega ao fim, mas também como o período republicano romano. Né? Bom, essa imagem que vocês estão vendo é da rainha do Egito, Cleópatra, né? Uma das histórias mais marcantes do período republicano. Né? Cleópatra foi perseguida pelo triunviro Otávio, que tentava a todo custo derrotar, né, os outros triunviros, como Marco Antônio, que era amante dessa rainha, né? E aí, quando Marco Antônio fica sabendo que Cleópatra havia se matado, né? Que foi uma mentira que Otávio inventou, ele se mata, ele suicida, assim, né? Só que aí o que acontece? Cleópatra, depois que fica sabendo que Marco Antônio havia se matado, ela pega e se mata também com a picada de uma cobra venenosa. Né? Aí Otávio, o que é que ele faz? Invade o Egito, né? Mata o rei Ptolomeu, que era o outro filho de Júlio César, né? E aí termina com o Egito fazendo com que ele seja anexado ao Império Romano. E assim a gente termina esse Antônio. Essa é uma das histórias mais bonitas de toda a história de toda a história antiga, né? Imagina que é você amar uma mulher e a mulher amar o homem, e aí dizem para ele que ela havia sido morta,
né? E, na realidade, era mentira. E o que acontece? Ela se mata, ele se mata, e depois ela vai e se mata, porque perdeu o grande amor da vida dela. Uma loucura doida, né? Pronto? Vamos responder essa atividade agora, enquanto falta 3 minutos. A atividade da página 245. Pronto, vamos ver se vocês estão por dentro. Só essa página. Vamos ser rápido, que a gente só tem 2 minutos e meio. O cesarismo ou cesarista são termos utilizados para caracterizar governantes atuais que, à maneira de Júlio César, na Roma antiga, exercem um poder aristocrático, burocrático ou autocrático. Letra C, D ou E? D. Burocrático? Não, meu amor. Autocrático. D, Pro. Letra E, autocrático. Certo? Marca aí. No contexto das guerras púnicas, Roma sofreu em Canas a maior sombria das derrotas. A desforra viria tempos depois, quando Cipião, o africano, emprestou seu gênio às legiões, levando-as à vitória. Aliás, os conflitos púnicos entre romanos e cartaginenses tiveram como causa principal a invasão de Roma por Aníbal Barca, depois de cruzar os Alpes, ou a disputa pela posse estratégica do Mediterrâneo. A ou B? Tá travando? A ou B? A. B. A gente falou em algum momento sobre Aníbal. B, Pro. Muito bem, parabéns. Letra B. Vocês têm que prestar atenção, vocês não estão prestando. As guerras púnicas, conflitos entre Roma e Cartago, foram motivadas pelo controle das regiões de Trácia e Macedônia e o monopólio do comércio no Mediterrâneo, ou pelo domínio da Sicília e disputa pelo controle do comércio do mar Mediterrâneo. Letra B ou C? B ou C? C, Pro. Feito! A aula vai cair, quando cair, volta todo mundo, viu?